Bom, meus amigos, a verdade finalmente veio à tona e ela sempre prevalece no final, não tem jeito. Para quem acompanha aqui o canal há mais tempo, sabe que eu venho falando que Tarcísio não é um traidor, que não vinha dele essa sanha em se candidatar à presidência da República, que tinha um grupo político muito forte por trás, né? Um grupo do Centrão, ligado principalmente a Gilberto Kassab, que tinha seus interesses próprios e que estava lançando o Tarcísio como meio de ganhar politicamente com isso. E foi exatamente o que aconteceu. Em um dos vídeos eu disse taxativamente, inclusive, o Kassab, ele quer o governo de São Paulo, ele quer ser governador de São Paulo. E agora nós temos a confirmação disso. As pessoas não vão falar sobre isso, né? Muita gente me criticou, me deu hate, disse que eu estava em Nárnia. Bom, agora tudo se confirmou. Eu peço que você assista esse vídeo, compartilhe, porque a verdade ela precisa ser dita, principalmente em ano eleitoral, né? Olha só, Kassab diz que deve sair do governo de São Paulo e que seria um privilégio receber convite para ser vice de Tarcísio. Olha só, primeiro, para quem não sabe, para quem não é aqui do estado de São Paulo, o Kassab, ele é secretário aqui do estado de São Paulo, tá? Então ele tem um cargo no governo Tarcísio, beleza? E ele está dizendo que ele vai sair entre fevereiro e março. Por quê? Porque ele pretende se candidatar. Agora a gente sabe que para vice-governador, ele quer ser o vice-governador de São Paulo. Eu falei sobre isso, eu falei exatamente isso. A intenção do Kassab é ser ou governador ou vice do Tarcísio. Porque em algum momento ele vai assumir o governo e é o que ele quer. Durante evento na Câmara Americana de Comércio de São Paulo, a Kassab afirmou que ainda vai conversar com o governador paulista para acertar a saída do secretariado em razão das demandas do ano eleitoral no PSD. Bom, em um dos vídeos, eu fiz vários a respeito desse tema, eu disse que o Kassab, ele ganharia com qualquer circunstância. Quem quer que saísse vitorioso desse lado, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, Flávio, Tarcísio, o Kassab ia ganhar. Mas que, na minha opinião, ele estava pendendo para o Lula, tá? E nós temos um ponto positivo aqui em tudo isso, eu já vou explicar qual é. O Kassab, ele ia ganhar muito mais com o Lula. Por quê? Gente suja ganha com gente suja, não ganha com gente limpa. Essa é a questão, tá? Só para vocês entenderem, para não me interpretarem errado aqui. O Kassab, ele ia continuar com a secretaria aqui em São Paulo, ia continuar aí com as suas mãos aqui no estado de São Paulo, e da mesma forma o PSD, articulando como base do governo Lula em algum momento, e foi durante esses 3 anos aí de desgoverno, ele ganharia também. Então, se o Lula permanecesse lá, saqueando e destruindo o Brasil, o Kassab ia ganhar do mesmo jeito. Só que se o Tarcísio saísse para ser candidato à presidência e perdesse para o Lula, para o Kassab ia ser melhor ainda. Porque o Tarcísio saindo candidato, ele ia ter que se descompatibilizar da função. Ele ia ter que renunciar ao cargo de governador, agora em março. E quem ia assumir? O Felício Ramute, que é o vice na chapa com Tarcísio, que é do PSD. Portanto, o caminho estaria aberto para o Gilberto Kassab ser o candidato aqui em São Paulo, ou o vice na chapa com Ramute, que seria então o governador. O Tarcísio ganhando ou perdendo, para o Kassab pouco importaria. Melhor para ele seria o Tarcísio saindo e perdendo para o Lula, porque o Lula ia continuar lá e o Kassab aqui na estrutura do governo ia ganhar dos dois lados. Vocês estão entendendo? Só que, olha só, o Kassab parece que escolheu um lado. E escolheu o nosso lado. Escolheu o lado do Tarcísio. Não porque é o lado certo, não porque é a direita, não porque precisa tirar os corruptos do poder, precisa tirar essa gente que está destruindo o Brasil, não. Não é por isso. É porque, de alguma maneira, né, ele, que conhece muito bem os bastidores da política e da política suja, deve ter percebido que seria ruim embarcar num barco que está afundando, que é do Lula. Talvez ele enxergou que o Lula fosse perder, né? Então, é melhor sair do lado vencedor. Melhor seria se Tarcísio fosse candidato e perdesse para o Lula. Ou o Flávio, só que parece que isso não vai acontecer. E o Kassab tomou a sua decisão. E por que eu digo que isso é um bom indicativo? Porque se o Kassab decidiu ficar do nosso lado, é porque ele enxerga que o outro lado vai perder. E se uma figura do Centrão, um velho lobo da política, como Gilberto Kassab, está prevendo isso, eu acho que é um bom indicativo. Vocês concordam? Bom, mas vamos lá. Pegando aqui a matéria do G1, eles falam: Kassab diz que deve sair do governo de São Paulo e que seria um privilégio receber um convite para ser vice de Tarcísio.
Traduzindo a matéria do G1 para vocês. Já houve essa conversa, já houve essa articulação e a decisão já foi tomada. O Kassab será o vice de Tarcísio. Pô, daí que eu não vou votar no Tarcísio. Esquece, cara, esquece. Não tem outra saída, tá? Eu também não gosto da ideia, mas não tem outra saída. O Kassab vai ser o vice do Tarcísio. E a condição para o PSD, o partido PSD e toda a estrutura dos milhares de municípios, estados, senado e parlamentares que o PSD tem para favorecer e para fazer campanha para o Flávio Bolsonaro, e a gente precisa disso, a condição para isso é ele ser o vice de Tarcísio aqui em São Paulo. Eu acho, é a minha opinião, vocês podem discordar, democracia é isso, tá? Aliás, coloquem aí nos comentários qual a sua opinião. Eu acho que é um preço muito barato a se pagar. Eu acho, sinceramente. Tudo que você quer em troca da estrutura do PSD, do tempo de TV, da campanha de todos os parlamentares, prefeitos, governadores, deputados, senadores do PSD, para apoiar o Flávio Bolsonaro em 2026, é ser-vice da chapa do Tarcísio em São Paulo? Ótimo. Aperta aqui minha mão. Negócio fechado. Foi o que aconteceu. Então foi a condição que o PSD impôs. Melhor o Kassab do nosso lado do que do lado do Lula, como já esteve anteriormente. Concorda comigo? Então, para resumir, foi isso e a verdade está exposta. O Tarcísio, ele nunca quis ser candidato a presidente. Nunca quis, tá? Porque ele é leal ao presidente Bolsonaro. E ele já disse por mais de uma vez, por mais de duas, por mais de 10 vezes, eu só sou candidato se assim Bolsonaro quiser. Bolsonaro não quis que o Tarcísio fosse, não porque ele não confia no Tarcísio. Muito pelo contrário, se não fosse isso, não teria sido ministro do seu governo durante os 4 anos. Se não fosse isso, não teria sido escolhido para ser o candidato a governador por São Paulo. Se não fosse isso, não continuaria a amizade e a proximidade que tem com o governador. Mas porque Bolsonaro entendeu que havia toda uma estrutura que enxergou no Tarcísio uma maneira de se perpetuar no poder, de continuar no poder. Como eu disse, o sistema não quer o Lula. O Lula é ruim para os negócios. Mas se eles rifarem o Lula, o bolsonarismo volta. E é isso que o sistema não quer. Qual é a saída? Como tirar o Lula sem a volta do bolsonarismo? O Tarcísio. Era isso que o sistema queria. Emplacar o Tarcísio para se livrar do Lula e não ter Bolsonaro ou alguém da família dele no poder. Essa era a intenção do sistema. Só que os planos, novamente, assim como em 2018, não saíram como planejado. O Tarcísio não quis. Por quê? Porque ele é leal ao Bolsonaro. Ele não quis emplacar nessa. Porque se ele quisesse, poderia. Se ele quisesse, iria. Ia ganhar, ia ter apoio da direita, isso é outra história. Mas o Tarcísio não quis. Então vamos parar com essa historinha fiada, que muitos influenciadores ficam por aí, inclusive. Muita gente fica por aí, inclusive. Que isso veio do Tarcísio. Isso não veio do Tarcísio. Pela última vez, isso não veio do Tarcísio. Há toda uma estrutura por trás dele. E para mim é muito claro. Eu não entendo que... Como para algumas pessoas não é. Você pode ter uma opinião ou outra divergente, tudo bem, mas isso são fatos. Isso são fatos. E contra fatos não tem argumento, não tem como negar a realidade, sabe? Tem gente que parece esquerdista, petista. O Tarcísio é traidor, pelo amor de Deus. Isso em ano eleitoral. Para o governador mais bem avaliado do Brasil, sabe? O Tarcísio é uma máquina. E aqui, nessa eleição, esse ano, São Paulo vai ser o divisor de águas. Não vai ser Minas Gerais, vai ser São Paulo. Aqui está o maior colégio eleitoral do país e aqui, com o Tarcísio ganhando no primeiro turno, é que a gente pode ter a vitória, é que a gente pode tirar essa gente do poder e resgatar a nossa democracia. Então vamos parar de remar contra a maré, vamos parar de bater no cara que sempre foi leal ao presidente Bolsonaro, porque tem muitos outros por aí, muita gente por aí que merece apanhar e sequer está sendo lembrado. Mas durante a campanha a gente vai fazer o nosso trabalho, tá? Um passo de cada vez. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.